Olá, tudo bom? Bem-vindos novamente. Hoje o tema está sensacional. Confira aí. Hipersensibilidade, alergia alimentar, intolerância alimentar. Qual a diferença entre elas? Como tratar? Existe tratamento? Será que é só cortar o alimento ou não? É isso que a gente vai falar hoje aqui. Esse tema que são as incompatibilidades alimentares. Que muita gente tem dúvidas. Qual a diferença entre uma alergia alimentar, uma hipersensibilidade alimentar, uma intolerância alimentar, se o tratamento único que é cortar o alimento, ou seja, uma vez diagnosticado o problema, como é que faz o diagnóstico, Gustavo? Tem exame preciso, não tem? Tudo isso a gente vai ver aqui hoje e algumas dicas de como tratar e o caminho que você tem que seguir se você tem ou desconfia que tem, você ou seu filho, sua filha, seu neto, seu sobrinho, seu pai, seu irmão, seu paciente, você é da área profissional, da área da saúde, às vezes você desconfia, porque uma das coisas que antigamente se falava, quando falava nas alergias alimentares, hipersensibilidades, intolerâncias, era sintomas unicamente na parte digestiva. Era diarreia, constipação, vômito, náusea e ficava aí. Hoje a gente sabe que mexe com a parte imunidade, mexe com... Tem paciente que sofre de artrite por alergia alimentar ou hipersensibilidade. Tem paciente que tem problema nos brônquios. Você sabia que podia dar asma? Você sabia que você pode ter asma por um processo alimentar? Pode. Isso é visto desde a medicina chinesa há 8.000 anos, que a medicina chinesa fala isso. Então, na verdade, uma enxaqueca pode vir de um processo de alergia alimentar ou hipersensibilidade, uma enxaqueca, um problema na lombar, um problema de infertilidade. Você sabia que tem casais que têm hipersensibilidade ao glúten, que faz com que diminua a parte de produção de espermatozoide no homem e também diminui a fertilidade na parte dos óvulos e tal, da mulher. Muitas vezes é o glúten que está lá. E às vezes, se você não cortar o glúten ou fazer algum tipo de tratamento que resolva esse processo, o casal não engravida. Então hoje, praticamente você tem sintomas os mais diversos, praticamente você tem hoje doenças as mais diversas, onde que a raiz do problema tem algum processo desse alimentar e cada vez mais. Quem aí você conhece que já ouviu falar fulano tem alergia ao leite, fulano tem alergia a derivados do leite, fulano tem alergia ou hipersensibilidade ao glúten, ao trigo, etc, etc. Cada vez mais você vê isso. Então a primeira coisa para a gente entender hoje, nesse papo de hoje aqui, é qual a diferença entre uma toxina e uma chamada incompatibilidade alimentar. Alergia alimentar, hipersensibilidade alimentar e intolerância alimentar são as famosas incompatibilidades alimentares. E aí você tem, de um outro lado, as toxinas. O que é uma toxina, Gustavo? Toxina é aquilo que não serve como alimento. Já o próprio nome está dizendo, é um veneno. O nome em medicina para veneno para o corpo humano chama-se toxina. Então, por exemplo, você tem o alumínio, você tem o mercúrio, você tem o chumbo, você tem o cádmio, você tem, enfim, inúmeras toxinas. Hoje tem mais de, 50.000 toxinas na indústria, depois da Revolução Industrial, mais de 20.000 toxinas apareceram, pra você ter ideia, que não existiam. E você sabia que o corpo humano ele consegue lidar melhor com uma infecção, um micro-organismo, um vírus, uma bactéria, um fungo. O corpo humano consegue lidar muito melhor com uma infecção do que com uma intoxicação. E a explicação é muito simples.
Qual a explicação? Sempre teve bactéria, vírus e micro-organismo desde que o ser humano é ser humano, desde a época de primatas, sempre teve micro-organismo. Agora, toxina do jeito que existe hoje, não. Então, toxina é uma coisa, as incompatibilidades alimentares é uma outra categoria, é uma outra coisa. Como eu sei no dia a dia, Gustavo, fazer uma diferença desse processo? Simples. Se naquele almoço de domingo, todo mundo que comeu aquela maionese passou mal, sem exceção, provavelmente tem um problema de toxina ali. Toxina. Se naquele almoço de domingo, uma pessoa passou mal quando comeu a maionese e as outras não, provavelmente é uma incompatibilidade alimentar. Toxina vai fazer mal para todo mundo. Alimento não. Alimento é alimento. Ele não é tóxico. Ele pode gerar uma alergia, ele pode gerar uma incompatibilidade alimentar. Mas toxina, mercúrio vai ser ruim para todos. Chumbo vai ser ruim para todos. Certo? Agora, as incompatibilidades alimentares, que é o que a gente vai falar aqui hoje, para o alimento pode gerar alguma reação, para outro o alimento é neutro e para outro mesmo alimento é super saudável, super benéfico, porque você tem reações químicas diferentes. Uma coisa é in vitro, uma coisa é o que o feijão tem de propriedades in vitro, em laboratório ali, na lâmina do microscópio. Outra coisa é quando ele entra em contato com o indivíduo A, com o indivíduo B, com o indivíduo C. Porque a gente tem diferenças, tá? A gente tem diferenças no metabolismo. Então, para um metabolismo do feijão vai ser neutro, para outro já não vai digerir direito, para outro é super saudável o feijão. Por isso que vocês veem essas pesquisas, uma hora o café é benéfico, uma hora o café é maléfico. Uma hora os estudos mostram que o café é anticancerígeno, uma hora mostram que o café gera ansiedade, piora o estresse e assim por diante. Por quê? Porque você tem reações químicas metabólicas individuais, cada um tem uma individualidade biológica, sabia? O que é individualidade biológica? É exatamente isso que eu estou explicando. Para um feijão é neutro, para o outro o feijão é maléfico, para o outro feijão é muito saudável. Porque uma coisa é no laboratório, in vitro, outra coisa é dentro do organismo, que é um sistema que tem múltiplas variáveis. Então agora, sem rodeio, nós vamos falar. Nós temos incompatibilidades alimentares. Um processo que pode ser alergia alimentar, um processo que pode ser hipersensibilidade alimentar, um processo que pode ser intolerância alimentar. A alergia alimentar e a hipersensibilidade alimentar, ele mexe com imunidade. O sistema imunológico vai atacar aquele alimento e vai criar reações imunológicas na alergia alimentar, na hipersensibilidade alimentar. Na intolerância alimentar, você tem um processo de não conseguir digerir direito. Por exemplo, a famosa intolerância à lactose, que está presente no leite. A lactose é um açúcar que está presente no leite, é um tipo de açúcar. E tem gente que não tem dificuldade de enzimas para digerir o leite. Então, ela tem um processo de digestão complicado, mas não mexe na imunidade. Você entendeu? Isso é intolerância alimentar. Gustavo, qual que é mais grave? Geralmente a alergia. A alergia e a hipersensibilidade. A alergia alimentar é quando você coloca algo na boca e você tem reações imediatas, agudas, chamadas na medicina, rápidas. Você entra em crise. A pessoa tem alergia a fruto do mar, a pessoa tem alergia
a castanhas, amendoim, e quando ela coloca na boca, ela começa a inchar o rosto em questão de 5 minutos, começa a inchar as mãos, o lábio, pode dar um edema de glote, fechar a laringe, enfim. Você tem reações rápidas, em questão de minutos, segundos. Isso são as alergias. A reação é rápida, certo? Quando você tem a hipersensibilidade a um alimento ou a intolerância a um alimento, geralmente essas reações e sintomas não são na hora. Então você come 3 croissants hoje, você come 10 pãozinhos de queijo hoje e daqui 2 dias você tem uma enxaqueca. E você não consegue ligar o nome à pessoa, você entendeu? Mas às vezes o que está acontecendo ali por trás, às vezes, não é sempre que é assim, o que aconteceu é que você tem uma hipersensibilidade a algum componente do alimento ou uma intolerância a algum componente desse alimento e essa reação ela é tardia, ela é daqui 24 horas, daqui 1 dia, daqui 2 dias, daqui 3 dias que você vai ter um inchaço. Você come uma rodada de pizza na sexta-feira, domingo você acorda todo inchado. Entende? Então, ali não é alergia não. Provavelmente não tem nada a ver com alergia. Ali é uma ou hipersensibilidade a algum alimento específico ou uma intolerância a algum componente de algum alimento. Certo? Então, essa é as duas grandes diferenças. O que é toxina? Quando é toxina, todo mundo passa mal. Toxina, as reações são violentas, você tem vômito, você tem diarreia, você pode ter febre, as reações são violentas. Geralmente, pode ter intoxicações pequenas, óbvio, mas todo mundo que entrar em contato com a toxina, ele vai ter um malefício, vai ter problema. Nas incompatibilidades alimentares, alergia alimentar, hipersensibilidade alimentar e intolerância alimentar, já é o alimento que para aquele indivíduo ele tem um comportamento indiferente. Mas Gustavo, de onde vem esse comportamento diferente? Aí que está a chave do processo. Porque se você for na medicina convencional, a nossa medicina alopática, onde você resolve os problemas dando remédio que remedia, que não cura nada, o remédio vai no sintoma. Você tem dor, diminui a dor. Você tem inflamação, diminui a inflamação. Você tem um espasmo no intestino, diminui o espasmo. Você remedia sintomas. Você não trata a causa. Então, dentro da medicina convencional, qual que é o tratamento convencional? Fizemos um exame de sangue, viu, fulano? E o teu IgE para esse alimento deu altíssimo. Então você tem uma alergia alimentar a esse alimento. Qual a solução? Corta o alimento. Você não pode mais colocar na boca. Esse é o tratamento. Ficar longe do alimento. Agora eu pergunto, o alimento é tóxico? Não. O alimento é venenoso? Não. Esse alimento é demoníaco? Não. Mas por que o indivíduo A tem reação àquele alimento, por exemplo, feijão, e o indivíduo B não tem reação nenhuma, é neutro até positivo? E aí que veio uma grande descoberta de um grande médico que faleceu em 2017, que é um dos segredos de como eu faço o meu tratamento e a pessoa volta a comer aquilo que dava reação. Gustavo, é possível solucionar a alergia ou a hipersensibilidade ou a intolerância alimentar? É possível ficar sem diarreia, sem náusea, sem inchaço, sem urticária na pele, sem brônquio cheio de secreção por uma alergia alimentar? É possível curar, solucionar totalmente e voltar a comer esse alimento? Para a medicina convencional é quase que impossível. Você tem que cortar o alimento pro resto da vida. Talvez com a idade teu organismo acostume, existem alguns processos de dessensibilização que você vai colocando aos pouquinhos, pequeninhas quantidades desse alimento,
até o organismo acostumar, mas isso leva tempo, 6 meses, 1 ano, 2 anos, mais, nem sempre tem sucesso, você entendeu? E isso é o tratamento que existe. Aí você tem, lógico, alguns tratamentos não convencionais, como homeopatia, como acupuntura e tal, tudo isso ajuda no processo. Mas para a medicina convencional, não. Se você tiver diarreia, você vai tomar um remédio que remedie diarreia. Você vai em cima dos sintomas. Ah, eu comi alguma coisa, teve um inchaço, então vamos dar um corticoide, então vamos dar um anti-histamínico para coceira e etc. E assim vai. Você vai remediando sintomas, mas não vai na causa. E ele tem uma causa. E agora, se eu falar para você que existe sim tratamento onde o paciente, a pessoa volta a comer o alimento que dava alergia e ela não tem mais reação nenhuma. É possível isso, Gustavo? E eu falo, sim, é possível. Eu desconhecia isso até 2015, eu desconhecia essa informação. Eu achava que uma vez que o paciente tinha alergia e hipersensibilidade, ele tinha que cortar o alimento, e é esse o tratamento, corta o alimento para não entrar em contato com o alimento, mas não. Existe um como fazer para que o paciente, e eu já tive paciente que na mesma semana fez uma sessão comigo, fez tratamento e na mesma semana voltou a comer o alimento e não teve mais reação nenhuma, zero. Eu já tive paciente que já teve choque anafilático, teve reações gravíssimas ao ovo, ao leite, etc. Crianças que eu tratei e depois de 10 dias, 15 dias, fez um teste para comer algo que tinha e não teve mais reação nenhuma, começou a comer esses alimentos de volta e voltou à vida social, agora pode ir em festinha de criança, agora pode comer em casa, porque a vida da família vira um inferno. Quem sabe, quem tem um filho alérgico, quem tem alguém na família que tem uma alergia grave, sabe como a vida da pessoa vira um inferno. Porque você tem que se isolar socialmente, não pode mais ir num jantar, numa festa, num almoço, etc, etc. Quem tem, coloca aí, ó. Eu sei que existe pessoas aqui que estão me ouvindo e conhece alguém que tem uma alergia, que a família teve que se adequar. Tem gente que tem reação tão grave à alergia a algum alimento, onde, por exemplo, a criança não pode com leite e a reação é grave. Se o pai comer um pão que foi feito com leite e ele beijar essa criança, pode dar urticária, coceira, começar a inchar aonde o pai beijou. Para vocês terem ideia de como existe alergias gravíssimas. Quando a gente faz um tratamento, como o caso da terapia sintrópica, a minha técnica, onde a gente consegue rastrear pelo sistema nervoso através do toque, pode ser à distância também, por videoconferência, consegue rastrear quando foi os eventos, com quem foi, qual a emoção que foi vivida, o que aconteceu de conflito emocional quando um alimento estava presente. E a gente consegue essas informações. E agora, através de uma técnica e de um protocolo específico, você consegue neurolinguisticamente informar o cérebro do paciente, da pessoa, da criança, que aquilo terminou de uma maneira específica, tem comandos específicos. O cérebro desliga. Ele desliga simplesmente. E aí, a hora que você coloca na boca de novo, ele para de dar reação. Porque, na verdade, essa reação da alergia, da hipersensibilidade e da intolerância nada mais é do que um mecanismo de defesa, de sobrevivência biológico. Vou repetir. Essa alergia, hipersensibilidade, intolerância alimentar, nada mais é do que um mecanismo de defesa, é um mecanismo de sobrevivência biológico que foi estudado pelo Dr. Hammer, médico que faleceu em 2017 através de tomografias. Ele estudou isso lá na década de 80. Então, essas informações já existem desde a década de 80.
E a partir do ano de 2005 para 2006 isso entrou no Brasil, esse conhecimento. Tá? São poucos os profissionais que ainda sabem disso e trabalham com isso, raríssimo, raríssimo os profissionais que trabalham com isso. A maioria dos profissionais, nutricionistas, nutrólogos, médicos, terapeutas, acupunturistas, a maioria vai falar o quê? Corta o alimento, você não pode ter contato, você entendeu? Esse é o tratamento. Mas não, existe um tratamento, existem métodos e técnicas onde a criança, o adulto, o idoso pode sim voltar a comer aquele alimento, e seja a cerveja. Tem pessoa que toma uma cerveja e dá dor de cabeça. Isso está relacionado aí, é uma hipersensibilidade, é uma intolerância alimentar. E tem paciente que faz tratamento, eu já fiz tratamento com vários pacientes, inclusive eu bebia uma cerveja e dava dor de cabeça. Uma cerveja só. Ela não chega a dar desidratação e inflamação no cerebelo para ter dor de cabeça. Uma cerveja. Isso não é fisiológico gerar isso. Então tem uma hipersensibilidade por trás. Tem uma intolerância por trás. E aí quando você identifica o que é a causa, que sempre é um conflito emocional, mas tem que tratar com um profissional, sozinho você não vai conseguir. Infelizmente, sozinho não tem como conseguir chegar nessas informações, tá? Não tem. Eu poderia ensinar aqui de uma maneira, fazer um geralzão, poderia até melhorar um pouquinho, ok, mas o ideal é fazer um tratamento focado, onde o profissional da área saiba chegar nessas memórias celulares de conflitos emocionais que tinha esses alimentos e que foram gatilhos, e hoje o alimento é apenas gatilho, ele não é a causa. A causa é o conflito emocional, o alimento é gatilho, ele é apenas um gatilho do processo, certo?